E aí pessoal, eu sou o Renato Silva e você está no RS Fórmula 1. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Lendas da Fórmula 1 parte 2. Já que na última quinta-feira eu fiz a Lendas da Fórmula 1 parte 1. Agora a gente vai falar de nomes pesados aqui. E assim como eu disse no vídeo da semana passada, aqui é a minha opinião sobre os pilotos, então não é uma lista definitiva, para deixar bem claro, até porque aqui a gente já tá mexendo com nomes que dá uma treta na internet. Então, se vocês já viu isso, você sabe do que eu tô falando. Pô, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começamos com um nome bem conhecido do público brasileiro, e rivalizou com Ayrton Senna, Alain Prost, francês, e criou uma das rivalidades mais marcantes da história da Fórmula 1 e talvez a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Tem alguma outra mais pesada do que essa? Eu sinceramente desconheço. Prost, tetracampeão do mundo, conhecido como o professor, por ser um cara tem uma abordagem muito inteligente e muito estratégica nas corridas. E seu estilo de pilotagem, capacidade de leitura, fez com que ele se tornasse um dos melhores pilotos da história. Tanto que ele era muito consistente e abandonava muito pouco. Numa época que o abandono era quase que a corriqueira, acontecia muito. Ele dificilmente abandonava, porque ele sempre conseguia conservar bem o carro. Tem 3 lances aqui do Prost que eu gostaria de citar, que eu acho que eu não poderia deixar passar, né? Bom, o primeiro é Mônaco 84. Mônaco 84 foi aquela corrida que foi interrompida no meio pela chuva, onde Senna de tole não era um carro tão bom assim, e Senna acabou passando na linha de chegada antes do Prost. Mas pela regra ele acabou ficando em segundo, o que a rivalidade meio que iniciou de fato ali. Claro, na McLaren também tivemos a rivalidade, a gente vai citar lá na frente, do Senna também. O segundo, Japão 89, que simplesmente é essa imagem aqui. Se você conhece de Fórmula 1, você sabe o que essa imagem significa. Essa imagem eu acho que é uma das mais emblemáticas. Tem várias imagens assim que eu particularmente não me esqueço. Eu consigo visualizar elas na minha frente, e essa é uma delas. E a terceira não é tão polêmica assim, mas aí chega a ser até cômico, que é o Prost ter chamado o carro da Ferrari de 91 de caminhão. Mano, o Lauda falar isso no filme Rush lá é bizonho, né? Agora, o Prost é sacanagem, tá ligado? O Prost chamando o carro da Ferrari de caminhão e ele foi chutado da equipe. Enfim, só esses lances que eu gostaria de citar, caso alguém não saiba. Mas é sempre bom deixar claro, né? É sempre bom lembrar, né? Mano, os caras chamam o carro da Ferrari de caminhão, velho. Temos um nome um pouco mais desconhecido aqui no vídeo, mas foi por muito tempo o maior piloto da história da Fórmula 1. Juan Manuel Fangio, piloto argentino, simplesmente pentacampeão do mundo nos anos 50, no início da Fórmula 1, onde ele foi um pilotaço, numa época que era talvez, se não era o esporte mais perigoso do mundo, era um dos. Até hoje é ainda, se duvidar. Mas em comparação com os anos 50, gente. Anos 50, gente. E ele tinha uma habilidade que era adaptar o seu estilo de pilotagem com as condições da pista, fez ele se tornar uma grande lenda na história da Fórmula 1. Mas, enfim, e também ele tem uma estatística que eu particularmente não sabia, acho que muitos aqui também não sabem. Ele tem 47%, se não me engano, de vitórias em comparação ao número de corridas que ele disputou. Claro, a gente tá falando aqui de anos 50, onde eram menos corridas, então consequentemente os números vão ser muito menores em comparação com hoje, por exemplo. O que hoje disputa em uma temporada, naquela época disputa em 3 temporadas. Então, e um outro que esse dado você acha que não vai encontrar em lugar nenhum, que é ele é o segundo piloto com maior percentual de vitórias na chuva. Se não me engano, ele só perde pro Senna, inclusive. Então, bem curioso pensar que o Fangio é um piloto desse tamanho, mesmo no quase que a pré-história da Fórmula 1, né? A gente pode dizer mais assim.
chegamos nele, o maior nome da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Piloto inglês que chegou na Fórmula 1 com uma batalha gigantesca, juntamente com seu pai, já que, claro, ele é negro, né? Então, um caminho que já é difícil você chegar num esporte desse tamanho. E pelo fato de ser negro, ainda dificulta mais ainda. Quebrando muitos recordes e se tornando talvez o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Talvez o piloto mais bem sucedido. Títulos, vitórias, poles, vários recordes que ele tem. Até o de mais vitórias em um único circuito. Tem 9 vitórias em um único circuito, em Silverstone, com 7 campeonatos mundiais. Ele é bem conhecido por ser muito consistente e ter muita habilidade em diversas condições. Tanto que ele é o piloto com mais vitórias na chuva, empatado com o Schumacher. Além de ser um piloto de muito conquista na pista, fora das pistas, de defensor de questões sociais como o Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. E claro, questões ambientais. Talvez essa parte do Hamilton não todo mundo conheça. Agora temos outro nome gigantesco também, Michael Schumacher. 7 vezes campeão do mundo, revolucionou a forma como os pilotos se preparavam para as corridas, tanto o falo do preparo físico quanto o preparo mental. Teve alguns duelos bem mais conhecidos do grid, como com o Senna. Quando o Senna corria de McLaren, estava na Benetton, mas não era a mesma Benetton que ele ganharia o primeiro título. Ainda era a Benetton mediana, vamos colocar assim. Além de batalhas com Alonso e o Kimi Raikkonen, onde ele venceu o Kimi em 2003, campeonato extraordinário de 2003, onde teve, se não me engano, foi uma das únicas temporadas na história com 8 vencedores, junto com 2012, por exemplo, pra vocês terem uma noção do campeonato que foi 2003. Além do Alonso em 2006, né, onde ele acabou perdendo, né, graças ao abandono no Japão, acabou abandonando e acabou perdendo o título. Mas é claro que o Schumacher não é conhecido somente por isso. Eu acho que todos vocês sabem de vários lances assim do Schumacher de cara. A batida no Damon Hill em 94, a batida em Villeneuve em 97, essa não deu certo, a de 94 deu certo, essa não deu certo. Polêmica da Rascasse 2006, que foi quando ele tentou estacionar o carro de propósito para atrapalhar os seus rivais. Eu me impressiono como um piloto, assim como vários outros campeões, como um piloto gigantesco como o Schumacher consegue ser um piloto tão sujo na pista. Isso aí chega a ser inacreditável. Fora outros lances, assim, outros momentos que você deve estar lembrando aqui de aquela fechada no Rubinho na Hungria. Que você vê a foto do Schumacher de um lado e o muro do outro e o Rubinho no meio. Está aí Schumacher, talvez um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, mas que era polêmico. Isso a gente não pode negar isso. Chegamos nele, Ayrton Senna da Silva, considerado um dos maiores talentos da história da Fórmula 1. Para muitos é o melhor piloto da história da Fórmula 1, tanto que inspirou Lewis Hamilton, que eu citei mais cedo. E para mim é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Tricampeão do mundo, podia ter sido até mais. Senna era conhecido pelo ser um piloto rapidíssimo, um piloto muito bom com chuva. Gente, tanto que ele disputou 16 corridas na chuva na Fórmula 1. Sim, 16 corridas. Ele venceu 11 dessas 16. Vencer 11 de 16 corridas na Fórmula 1 na chuva. Deu um maior percentual de vitórias na chuva na Fórmula 1. Porque ele é conhecido também, além da rivalidade com o Prost, que eu acabei citando mais cedo, em 1990 no Japão, ele se vingou daquela batida em 89, de uma largada no lado sujo. O Prost larga melhor, na primeira curva o Senna vai reto, os dois batem, né?
Não é uma coisa tão esperada do Senna, mas é uma coisa que não dá pra deixar passar. Fora um outro lance marcante dele é aquela corrida do Brasil de 91. Sem dúvida, o maior. Uma corrida que ele ficou com a sexta marcha das últimas 7 voltas. É uma corrida que assim, não tem como, cara, não tem como. Além de ele até hoje ser o maior vencedor do GP de Mônaco. Claro que algumas ele teve uma certa sorte, mas não dá pra negar que, mano, 6 vitórias em Mônaco é muita coisa. Ele venceu 6, 10 GPs de Mônaco, mas também... E o burrão aqui esqueceu de mencionar Donington 93. Boa, hein, gênio? Ele é marcado pela batida em Imola 94, né, que chocou o mundo da Fórmula 1 aliás, o mundo inteiro, né? Tanto que tem um vídeo no YouTube com o japonês dando a notícia do Senna. E é uma coisa assim, ó. E ele deixou uma grande marca na história da Fórmula 1. E consequentemente, até hoje deixa, né? Não dá pra esquecer do Senna nunca. Gente, muita gente talvez não lembre disso, mas Senna era um fã do Fangio. Tanto que em uma corrida em específico que agora eu não lembro, deu o troféu pro Senna. E o Senna foi emocionado de ver seu ídolo na frente dele. Precisava pensar que o Senna tinha o Fangio como referência, cara. Cheguei a ser bem curioso, no mínimo, né? Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa aquele gostei aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos e comente qual é o seu piloto favorito. Então é isso, pessoal. Eu vou por aqui. Um abraço e até mais.